DRMs, o que são, para que servem e como te fodem. Hoje falaremos sobre DRMs nos jogos. Meu nome é Henrique Del Nero, estou aqui com o meu amigo Gustavo Carvalho, e DRM só serve para foder quem compra jogo legal. Seu DRM é tão bom que foi quebrado em um dia. Antes, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, nos ajuda muito. E bora pra pauta. Beleza, DRMs. Eu sei o que é, você sabe o que é, a gente sabe que só serve pra fuder a nossa vida quando se trata de rodar o jogo em altas taxas de FPS. Mas pra quem não sabe, Gustavo, o que exatamente é um DRM? DRM basicamente é a sigla para Digital Rights Management, ou gerenciamento de dados digitais. Ele é basicamente um software que serve para anti-pirataria. Isso ele tem no seu jogo, ele tem no software que você usa, no sistema operacional, se você usa um Windows ou um Mac, ele tem no seu celular, ele tem no seu videogame, enfim. Só que a gente sabe que pelo menos no mundo dos games e também no software, mas a gente fala hoje de games, tem DRMs que são quebradas em um dia, 3 meses ou algumas até mesmo em um ano. E serve basicamente para travar todo o teu PC, para cagar o teu jogo, para cagar a otimização, para ferrar gostoso quem você foi lá, teve seu dinheiro suado, pagou 250 pila naquele jogo e tá cagado por causa disso. Enquanto aquele pirateiro do teu amigo tá rodando o game de boa. Eu já perdi a conta de quantas vezes no passado eu tava jogando um tapa-olho suave, lindo, maravilhoso. E aí ia ver vídeo no YouTube sobre os caras reclamando que não rodavam. Não roda no meu PC, que é super top das galáxias, não sei o que, todo cagado, travando, e etc. Mano, tem um PC muito pior e tá muito tranquilo aqui. O DRM, ele praticamente pega o teu jogo, o código que o programador fez, bonitinho lá, que já tem os bugzinhos dele, ele modifica para que embaralhar os códigos, dar mais trabalho pro processador, criptografar os dados, criptografar texturas da GPU. Então ele faz uma zona literalmente no jogo, daqui fica muito difícil para você, humano, olhar o código e você conseguir burlar ele. Só que esse trabalho não é de graça, então o computador vai pesar muito mais e pode haver muitos problemas. Um DRM bem conhecido é o próprio Denuvo, e que muita gente acabou conhecendo por ferrar a vida de todo mundo. Vários games que usam Denuvo, como por exemplo o Doom, os jogos da Ubisoft, acabam usando todos Denuvo, o Death Stranding usa Denuvo, todos eles têm o seu desempenho péssimos nos jogos. Eles causam stuttering, eles causam tearing, também é causado por DRMs. E depois que pirateia, você vê que o jogo fica extremamente leve. E o engraçado é que os caras colocam isso aí pra comunidade dos tapa-olhos quebrarem em menos de uma semana, né? Na maioria das vezes. Agora, o que me deixa um pouco em dúvida é por que às vezes um jogo que usa o Denuvo, ele é craqueado numa questão de um dia ou até menos, enquanto um outro que usa também Denuvo só conseguem craquear depois de 1, 2, 3 meses ou até mais, dependendo. É por falta de interesse da comunidade em craquear aquele jogo em específico ou tem alguma outra coisa por trás que a gente não sabe? O crack em si, tanto de jogos quanto software, muitas vezes ele não é craqueado para a pirataria em si. Normalmente os crackers de softwares, eles utilizam aquilo como desafio. Então o Denuvo, quando saiu no mercado e os jogos começaram a sair com o Denuvo, por exemplo, o próprio Doom, Doom 2016, ele foi extremamente difícil de quebrar. Então juntou uma galera tentando quebrar isso, então ficou como realmente um desafio, e não como o sentido de vão piratear esse game aqui para todo mundo poder jogar. Não, é simplesmente um desafio quebrar ele para ser difícil, para olha, eu consegui, entendeu? Como você conseguir fazer um próprio achievement em um game. Depois que o game quebra, então eles simplesmente vão provar e mostram aqui, ó, olha, o jogo quebrou, tá aqui, ó, para quem quiser baixar. E aí, claro, quem quer usar o jogo pirata vai lá e utiliza aquele jogo como tapa-olho. O Denuvo, então, o que ele faz? Quando um Denuvo ele é quebrado, a própria empresa Denuvo, ela sempre lança updates, só que não naquele jogo. Ela lança o update no próprio software dela, e o próximo game que for implementar vai estar com essa atualização. Então ele não vai seguir a mesma chave, a mesma base de você quebrar ele. Se um outro jogo está utilizando a mesma versão do Denuvo que já foi quebrada, então o que acontece às vezes um game quebrar em uma semana? É porque aquela chave já foi pega. Mas uma nova vez que lançou uma chave, mudou o algoritmo, é mais difícil quebrar. E aí tem aquele tempo de 4 meses, 6 meses, 1 ano, depende do quão difícil os caras estão para quebrar essa chave. Do que eu sei, Denuvo ele atualiza bastante, né? Ele manda a versão nova o tempo inteiro, né? Sim, o Denuvo é um dos DRMs que o pessoal mais usa hoje, empresa grande, que é mais eficaz do que os outros e tem sempre update. Então
por isso que às vezes os próprios devs acabam utilizando ela, por ter sempre esse suporte da própria Denuvo. Agora um exemplo recente que a gente tem de um jogo que demorou bastante para ser craqueado foi o Red Dead Redemption 2, mano. Foi quase um ano pra craquearem. E eu aposto que a comunidade inteira dos crackers estava já querendo craquear esse treco desde o dia 1. Principalmente pelo tamanho do jogo, né? E demorou, cara. Sim, muitas vezes usam duas DRMs, que é o normal. O próprio Red Dead, ele usa então o Arxan mais o Social Club. O Social Club, ele é uma DRM que ele é feita pela própria Rockstar, que ele é pra usar o launcher da Rockstar. Então essa é a primeira camada de DRM que o Red Dead ele possui. A segunda é a Arxan. A Arxan é um software de DRM de terceiros que também serve para fechar um software. Diferente do Denuvo, que ele é especialista em jogos, o Arxan, ele é mais para softwares, mas pode ser adaptado para um jogo, porque um jogo nada mais é que um software. A gente está falando de DRMs voltadas para PC, só que os próprios consoles possuem sua DRM. Por exemplo, claro que o Red Dead para console não vai possuir nem um Arxan e nem um Social Club. Então as empresas confiam plenamente na própria DRM dos consoles, tá? Então basicamente uma DRM de console a Sony lança um update, tem algumas chaves e de tempos em tempos ela vai atualizando essa chave para não ter jogos pirateados. Então o que ferra mais, que a gente sente mais é o PC. O Red Dead a gente não sabe dizer se foi o caso do Arxan que caiu ou se foi o Social Club ou foi os dois. O que eu chuto que provavelmente foi a DRM do Social Club, justamente por ter essa parte online o tempo todo. A gente tem outros tipos de DRM aí no mercado, a gente conhece bastante o Denuvo, né, que é um dos mais usados. Tem esse Arxan aí usado no Red Dead, mas tem de outras empresas também? Os mais conhecidos, basicamente, é o Denuvo, e depois disso a gente tem DRMs de loja, como por exemplo o da Steam, que todo jogo você compra na Steam, mesmo que o desenvolvedor queira ou não queira, ele vai ter uma DRM. A gente tem a DRM da Ubisoft, a gente tem a DRM da Origin, que é uma das piores já feitas para o consumidor. A gente tem a DRM da Windows Store, temos da Epic. Então cada loja acaba criando sua própria DRM para que o consumidor não pegue aquele jogo e passe para outra pessoa. Isso já é um sistema de antipirataria. O que acontece com essas lojas é que, como elas não atualizam a sua DRM, então é muito fácil quando um jogo quebra, o outro jogo vai seguir o mesmo padrão. Então ele vai lá, o cracker pega isso, modifica e pronto. Então jogos que não possuem DRM, como por exemplo o próprio Horizon Zero Dawn, ele não tem DRM. Então por isso que no mesmo dia do lançamento já tinha versão pirata. Porque como ele utilizou a própria DRM das lojas, foi muito fácil quebrar. Agora tem alguns jogos que não utilizam DRMs. E eles não utilizam propositalmente, que é o caso do The Witcher 3. A CD Projekt ela olhou pro game e ela não quis implementar um DRM. Então ela não quis colocar um sistema de antipirataria no seu jogo. O que é engraçado que jogos que colocam sistemas de DRM, eles são pirateados. A comunidade, depois que pirateia, sai caindo em cima para piratear, elas não compram o original. No caso do The Witcher, o jogo tá lá. Ele só tem a DRM da Steam se você comprar na Steam, mas se você comprar na GOG, que é a plataforma de games da CD Projekt, não possui DRM nenhuma. Se você quiser comprar e passar pro seu amiguinho, tá lá liberado. É claro que não pode pelos termos, mas o jogo tá lá liberado para você passar. O jogo não foi tão pirateado quanto os games que usam DRM. E a gente também tá vendo algo no mercado acontecer, que é alguns jogos irem pra loja da GOG sem DRM também, né? Como o Control, por exemplo. O Control é um game que, se eu não me engano, ele veio com Denuvo, ele foi quebrado e agora ele tá chegando na GOG sem DRM. O requisito para colocar um jogo na GOG hoje é: o seu jogo tem que ser livre de DRM, você não pode utilizar nenhuma DRM. O consumidor tem que ter total acesso ao seu jogo. Então a loja, ela passa a confiança pro consumidor, em diferente das outras lojas que não confiam no consumidor e colocam esse sistema de bloqueio. E acaba surgindo. The Witcher tá lá, Cyberpunk tá lá, agora tá vindo Control, a trilogia do Batman tá lá também agora. Tá indo muitos games grandes. O que eu acredito que talvez seja mais possível de acontecer é as empresas lançarem o jogo com o DRM ativo, e na hora que ele for quebrado, assim que ele for quebrado, disponibilizar na GOG, porque afinal de contas já passou mesmo, então tanto faz. Um game que fez isso foi o próprio Doom de 2016. Ele utilizou Denuvo por um tempo, foi bem problemático na época, e depois de um tempo que foi quebrado, se não me engano 6 meses depois, eles lançaram um update pra Steam removendo o Denuvo. O jogo ficou extremamente mais leve, e eles falaram que iriam tirar o Denuvo porque não tinha mais sentido em manter o Denuvo. Não fazia sentido em manter
ter aquela proteção se a pessoa poderia comprar o jogo, poderia adquirir o jogo pirata e não vai afetar negativamente quem comprar o jogo original. Então eles se moveram para dar uma ajuda para quem tá colaborando comprando o jogo original. Como exatamente o DRM funciona a ponto de te fazer perder a otimização do jogo, tá ligado? Basicamente de te fazer perder a potência do seu PC. Pensa que alguém vai te passar uma palavra e essa palavra, digamos, seja abacaxi, certo? A pessoa fala pra você abacaxi, você entende abacaxi. Se você falar pra pessoa pega o abacaxi, você vai lá e vai pegar o abacaxi, tá? O que acontece com a DRM? Essa frase, ela vai ser alterada para liga o meu carro. O que liga o meu carro tem a ver com pega o abacaxi? Nada. Exatamente. Então, a ideia da DRM é alterar isso para você, humano, olhar e você não conseguir entender. E ela vai passar um código para você alterar essas palavras para transformar o liga o carro para pega o abacaxi. Então, ele vai trocar todas as palavras, fazendo que seja ilegível para o humano conseguir alterar isso. Mas, para uma máquina, ela consiga lidar ainda com aquilo. O porém é que essa conversão, ela tem um custo em processamento. Então, ela vai ser muito pesada e ela pode causar bugs. A gente tem uma DRM, por exemplo, a própria Denuvo. Uma feature da Denuvo, ela é que ele vai checar os blocos de memória no qual o jogo está rodando, as variáveis que o jogo está rodando, a sua pontuação, movimentação, física, etc. Tudo que o jogo estiver usando a memória RAM, ela vai sempre analisar. Além de analisar esses dados, ela vai criptografar esses dados, então ela vai alterar uma palavra por outra palavra. E além disso ainda, ela vai pegar os dados e vai duplicar ou triplicar os seus dados, embaralhar e colocar falsos positivos no meio. Então o jogo vira literalmente uma bagunça. Então para o processador lidar com isso é difícil. E uma feature do Denuvo é, se nesse tempo ele detectar que houve uma mudança em uma variável, houve alguma coisa estranha ali, não era para ter aquele valor naquele momento, ele fecha na sua cara o jogo. O que já aconteceu comigo algumas vezes, inclusive, e eu fiquei sem saber o porquê, tá ligado? Eu tava só jogando na moral. Com Horizon Zero Dawn, inclusive, aconteceu isso comigo. Eu tava jogando, pá, de boa. Eu comprei na Steam, né? Pra galera que tá vendo aí. Comprei na Steam e tal, jogando tranquilo. De repente ele fechou na minha cara. Não deu erro nem nada, ele só fechou. Ele mandou foda-se e fechou. Isso é uma feature de algumas DRMs, é fechar na cara justamente porque o software fechou na cara, o sistema operacional vai limpar toda a memória. Então, para quem tá querendo quebrar, não vai conseguir analisar aquelas memórias. Só que tem um porém também. Como o Denuvo, ele utiliza tanta camada disso para modificar, que muitos antivírus detectam isso como se fosse um vírus. Porque ele vai duplicar tanto os dados, ele vai modificar tanto, criptografar arquivos, tudo, que o antivírus pode detectar e falar assim, esse cara tá meio estranho. Deixa eu travar ele aqui, porque isso aqui não é um comportamento normal de um software. Então ele bloqueia. O próprio Windows Defender muitas vezes detecta isso e ele bloqueia também o jogo. Em resumo, só existe mesmo pra foder a nossa vida, né? Sim, a vantagem do DRM para quem está fazendo o jogo já tem pesquisas, estudos feitos que o momento que o jogo ganha mais lucro é na primeira semana. Então no dia 1 que o jogo foi lançado é onde vai gerar mais receita. E essa receita vai se manter por uma semana. Depois de uma semana, essa receita cai. Então a maior parte da ideia de colocar um sistema de antipirataria é manter esse jogo bloqueado por pelo menos uma semana, porque você garante a maior parte do lucro. Se o jogo for pirateado no primeiro dia, as pessoas vão pegar o pirata. O problema é que, passando esse tempo, as pessoas teve o primeiro, já tem todo aquele problema dos bugs, vai ter que lidar com o problema da DRM, e depois disso, ainda vai passar alguns meses a pessoa comprando ainda com um problema. E muitas vezes, aquele cara que pirateou, o cracker conseguiu tirar o DRM dele, então o jogo tá puro ali, ele vai rodar muito melhor do que você comprar o jogo original. Complicado, viu? Pelo amor de Deus, mano. Desnecessário. Mas acho que é isso aí, né? Então é isso. É isso então. Até o próximo episódio. Falou.